nesta manhã também possamos, ao meditar na palavra do Senhor, ó Deus, ser alimentados, ser, ó Deus, exortados, instruídos, a fim de que possamos viver a vida como o Senhor quer que vivamos, para agradar ao Senhor, para glorificar ao Senhor e obedecer a tudo aquilo que vamos aprender dela. É o que pedimos assim, a iluminação do Teu Espírito em cada um de nós nesta manhã, para compreender a Tua palavra, que vai ser pregada neste momento. Oramos no nome santo de Jesus. Amém. Vamos, irmãos, abrir a palavra do nosso Deus no Evangelho de Marcos. Marcos 14, versículos 66 a 72. Essa parte é a parte final do capítulo 14, onde está se dando exatamente o momento em que Cristo está sendo, julgado de maneira injusta, e durante o julgamento de Jesus, durante a prisão, melhor dizendo, de Jesus, ele está sendo levado para o julgamento. E aí o que acontece? Há, mais uma vez, o cumprimento da palavra de Jesus com relação a Pedro. Nós já estudamos no versículo 27 a 31, aí do capítulo 14, Jesus avisando a Pedro que ele iria negá-lo. E é inegável que o apóstolo Pedro, o discípulo Pedro, o apóstolo, ele era um homem de coragem, né? A trajetória dele vinha sendo de coragem. Quando Jesus disse que ele iria negá-lo, ele disse que jamais ia fazer isso, né? Versículo 31 do capítulo 14, diz assim: mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Olha, isso foi Pedro, viu, quem disse. E assim disseram todos, todos os discípulos disseram isso. Mesmo depois de Jesus tê-lo avisado que ainda naquele dia, naquela noite, antes de que o galo cantasse 2 vezes, ele negaria Jesus 3. E a resposta de Pedro foi esta: jamais farei isso. Tá bom. Quando Jesus é preso, o que é que aconteceu com todos? Fugiram. Está aí no versículo 50. Então, deixando, todos fugiram. Deixaram Jesus, fugiram, tiveram medo. E aí Jesus foi levado ao Sinédrio. Quando Jesus é levado ao Sinédrio, Pedro, então, vamos agora ao versículo 66, estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro, que se aquentava, fixou e disse: tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: não conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo-o, tornou a dizer aos circunstantes: este é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem, de quem falais? Não conheço esse homem de quem falais. E logo cantou o galo pela 2ª vez. E então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Mateus e Lucas também registram essa mesma história, narra, umas palavras diferentes. Por exemplo, no final aqui, lá em Mateus, ele diz que ele chorou amargamente. Marcos já diz que ele caiu chorando, desatou a chorar. Não muda em nada. O fato é, o que é que nós podemos extrair daqui desse episódio, dessa narrativa que está dita aqui nas Escrituras Sagradas? Primeira coisa que nós aprendemos disso é que o ser humano, nós seres humanos, precisamos aprender que nós não somos autossuficientes. Pedro achou que estava sob controle de tudo. Quando Jesus disse a ele que queria negá-lo,
ele teve a capacidade de se achar, né, autossuficiente, mas jamais, Senhor, eu vou fazer um negócio desse. Não posso fazer isso. E depois ele acabou fazendo. Então, o ser humano tem que entender que não é autossuficiente. Só tem a capacidade de fazer algo dessa natureza, o próprio Jesus tinha, o próprio que é Deus e tem, de garantir naquilo que diz e faz. Por isso que a nossa fé tem que ser nele. Porque Jesus sim, quando Jesus assegura e diz, olha, vai acontecer isso, aí acontece. Vai ser assim, aí é assim. Vou morrer para salvar vocês, vai morrer, e morreu mesmo para salvar. Mas mesmo assim, Jesus sendo levado preso para ser morto, crucificado, né, e depois ressuscitar, mesmo assim ele demonstrou em todas as partes que nós vimos até aqui, que ele, Jesus, tinha sim controle daquela situação. Jesus demonstrava que ele é quem estava se dando, quando ele foi, a primeira tentativa, quando os homens chegaram lá, a primeira e última, né, e única, tentativa de prendê-lo, foi quando eles chegaram lá, a turba chegou, Jesus disse, podem vir, e eles não conseguiam ir. Ou seja, Jesus demonstrou ali o seu poder, dizer, olha, eu estou me entregando, não é porque vocês estão aqui com essa turba de soldados, né, e aquela pessoal todo ali, e ele se deixou prender, porque ele tinha essa missão. Já Pedro não tinha como se garantir, como não se garantiu, que não ia jamais abandonar Jesus, que não ia negar Jesus. Não tinha. Então Jesus mostrou, vejam, avisou a ele algum tempo atrás, algumas horas atrás, e depois, nas horas seguintes, aconteceu. Negou a Jesus. O ser humano não pode se sentir autossuficiente. Isso era uma soberba da parte de Pedro. Ele era soberbo, arrogante, achava que estava no controle de tudo. Estou tão próximo de Jesus aqui que jamais isso vai acontecer. Negou Jesus. Judas também era um homem que estava ali, aprendendo de Jesus e tudo. Traiu Jesus. Seres humanos estão sujeitos exatamente a essas coisas. E é por isso que precisamos de Jesus. E é por isso que precisamos de Deus. É o Senhor que assegura, é o Senhor quem sustenta. Mas Pedro era um homem valoroso, sim. Era um homem corajoso, sim. Vejam, vários episódios Pedro demonstrou a sua coragem. E era um homem ousado. Quando foram prender Jesus, ele sacou a espada e cortou a orelha de um servo, do Malco, né? Mas agora, para se cumprir o que Jesus havia dito, porque Jesus não mente e o que ele disse ia se cumprir de uma forma ou de outra, mesmo Pedro dizendo que não ia fazer, ele acabou fazendo. E vendo Pedro que se aquentava ali, numa fogueira, a mulher, uma criada, viu e disse, tu também estava com Jesus. Não adianta se esconder. Isso aqui é uma lição importante, irmãos, para nós, que somos crentes, que já participamos da igreja do Senhor Jesus. Vejam, não adianta dizer, olha, todo mundo já sabe que você e eu somos crentes, e aí você vai para um determinado ambiente e lá quer se comportar como não crente. Aí chega alguém que já viu e sabe que você é da igreja tal, aí vai dizer, mas rapaz, você não é crente, você é crente. Você andou com os crentes, você já pensou que situação? E aí o Pedro vai e diz, negou, eu não conheço, que vergonha. Um discípulo de Jesus, um homem que era tão corajoso, tão ousado, está dizendo que não conhecia Jesus. E diz mais, ele nem compreende o que diz, deu uma de desentendido. Não, você está me confundindo com alguém, eu não sou esse... Tem nada a ver com esse homem aí. E saiu para o alpendre, correu, o galo canta. Ele ainda não, era só depois da segunda, que ele ia negar 3. E aí a criada, vendo também, tornou ele dizer a circunstância, este é um deles. Por que será que Pedro estava com esse medo todo de se assumir seguidor de Jesus? Estava com medo de morrer, estava com medo de ser preso também. Está vendo? A natureza humana fraca como é. Na hora da coisa mesmo, do acontecimento, o homem tremeu, teve medo.
Aí depois ele outra vez negou de novo. E pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. Então todo mundo identificava Pedro. Nos outros evangelhos tem uma expressão que ele diz assim: você fala como eles. Fala como eles, ou seja, a linguagem é de crente, é de seguidor de Jesus, a maneira de se comportar é de crente, e ele se negando. Por isso que é triste quando a gente vê, às vezes, rapaz, fulano é da igreja, mas estava em determinado ambiente, negou o que era. Não sou crente, não. Às vezes a pessoa, não, eu só ia lá, só visitava a igreja. Não, eu só minha mãe ou meu pai que era. Tem gente que usa esses subterfúgios assim para negar. E é lamentável e triste uma coisa dessa. Por outro lado, se depois Pedro foi trabalhado por Jesus, aí vem a outra lição importante. Em meio à condição humana de que somos, se achamos muitas vezes autossuficientes, ou se achamos tomados por arrogância ou soberba, achamos que podemos estar no controle da situação. Por outro lado, graças a Deus, quando o Senhor quer e tem propósito na vida de cada um daqueles que lhe pertencem, como é o caso da igreja dele aqui nesta manhã, ele faz o quê? Ele trabalha nessa vida. Aí o próprio Deus também é quem age em favor daquela alma, daquela vida que ele escolheu antes da fundação do mundo. E aí vem a maravilha que é do Evangelho, saber que apesar de nossa condição humana, pecadora, como era de Pedro era um pecador como qualquer um de nós, mas foi um homem agraciado por Deus. Assim como Davi também, um homem pecador como qualquer um de nós, mas foi um jovem segundo o coração de Deus. Então isso nos faz entender que não devemos nos deixar levar pela arrogância, soberba, se achar, mesmo que você seja já crente de longa data, está firme, graças a Deus, nos caminhos do Senhor, não se apegue nisso dizendo assim: olha, já sou crente há tantos anos, então nada pode me abalar. Não diga isso. Qualquer pessoa, seja crente de longa data ou crente iniciando a sua vida espiritual, se não zelar, não cuidar da alma, não cuidar do espírito, não cuidar de estar, cultivando os meios que o Senhor nos confere para crescer e desenvolver na fé e nos manter firmes até o fim, a gente vai ser engolido por este mundo. Porque a palavra de Deus faz sérias advertências ao longo das Escrituras. Ela adverte-nos que devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Ela adverte-nos que devemos vigiar e orar em todo o tempo para não cair na tentação. Ela adverte-nos de que devemos nos santificar. Então, não é algo, você não pode se paralisar no tempo e dizer assim: olha, eu já sou crente aqui há 10, 15, 20 anos, 5 anos, então eu não preciso nem, já estou cheio, farto, já estou certo do que vai acontecer e pronto. Não haja assim. Pedro era um homem, um apóstolo bem chegado ali. Pedro acompanhou a todo o ministério de Jesus. Pedro se dizia um homem, e ela mesmo crente. Ele disse, quando Jesus perguntou: e vós, quem diz, quando Jesus disse assim: olha, o que é que o povo está dizendo que eu sou? Aí um dizia: uns estão dizendo que o Senhor é Elias, o outro dizendo que o Senhor é João Batista, o outro dizendo que o Senhor é algum dos profetas. Aí Jesus pergunta ao corpo de discípulos, de apóstolos: e vós, quem dizeis que eu sou? Quem é que salta em primeiro para falar? Pedro. E o que é que Pedro diz? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Correto. Perfeito. Está vendo? Então, Pedro era um homem crente. Isso é inegável. É tanto que depois o Senhor o inspira para escrever duas cartas de Pedro. Está aí nas Escrituras. Então, isso é inegável. Mas vejam, o texto deixa claro que Pedro era um ser humano sujeito à queda, sujeito a errar, sujeito a pecar. E, portanto, como qualquer um de nós também necessitado da graça de Deus. E a graça de Deus o alcançou.
Pedro foi trabalhado. Pedro depois chorou amargamente, desatou a chorar, ou seja, ele sentiu o peso em seu coração, em sua alma, de ter negado Jesus. Ele sentiu. E isso serviu para restabelecer a Pedro. Ele não ficou lá. Não, veja a diferença, né? Judas também ficou cheio de remorso, né? Foi lá e se enforcou. Pedro chorou amargamente, mas arrependido, se firmou e continuou e teve o seu ministério apostólico, e pregou lá em Atos dos Apóstolos. Vocês veem, depois que Jesus é morto, depois que Jesus ressuscita, quem é que prega e exala e fala e explande exatamente a beleza e a essência do Evangelho? É Pedro. O sermão de Atos 2 é Pedro quem faz, está lá registrado, né? E ele diz claramente, de maneira, olha aí o discurso de Pedro, Atos 2, a partir do versículo 14. Então se levantou Pedro com os 11, está vendo? Pedro tomou ali a primazia, né? E erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E aí ele sai descrevendo tudo, e lá no final ele diz: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Discurso de Pedro, depois que passou por essa experiência ruim na sua vida, de ter negado Jesus, de ter realmente sentido o peso disso na sua vida, mas ele não ficou lá, ele não abandonou a sua fé. Foi uma experiência ruim na vida dele? Foi, mas foi também necessária. Porque aconteceu porque Jesus avisou que aconteceria. E aconteceu para prová-lo, para mostrá-lo a ele que ele não era autossuficiente. Ele precisava se quebrantar diante de Deus. Ele precisava realmente arrepender-se. Ele precisava estar quebrantado na presença do Senhor para que o Senhor pudesse usá-lo, como usou. Na sequência da sua vida, Pedro foi usado por Deus como instrumento de propagador do Evangelho, da palavra do Senhor, e ele afirma categoricamente a sua fé em Cristo, e as suas cartas mostraram isso que nós já estudamos, né? Que beleza, que profundidade, que boa doutrina, esta dada por este homem que está aqui, em um momento ruim da sua vida, negando Jesus. Então é importante, irmãos, que entendamos também isto. Por vezes, na trajetória da nossa vida cristã, podemos ter algum deslize, alguma situação de queda, mas precisamos entender que, se formos alcançados pela graça, vamos ser reerguidos e vamos continuar a nossa vida na presença do Senhor. Como foi Davi também. Salmo 51, Davi diz: Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Essa é uma situação realmente necessária. Não é ficar prostrado lá na queda, no pecado que fez, não. Reconheceu o pecado? Reconheceu. Caiu? Caiu. Mas não fica lá, não. Confessa e deixa, e alcança a misericórdia do Senhor. Lamenta e chora os seus pecados, mas não se envolva e nem se deixe levar por eles. Lamente, chore, confesse e entregue-se totalmente ao controle do Criador e do Senhor da sua vida, para que de fato a sua vida seja um instrumento nas mãos do Senhor Deus. É assim que devemos ser, irmãos, nos esvaziar de nós mesmos, para que o Senhor de fato seja Senhor e Salvador da nossa vida. E isso vai fazer toda a diferença. É assim que a igreja do Senhor Jesus deve continuar trilhando a sua caminhada. Eu pertenço a Jesus, vamos viver como Jesus quer que vivamos.
o Senhor já delineou em sua palavra todos os princípios que Ele requer de cada um de nós, e não podemos abrir mão dele. E graças a esses princípios estabelecidos na palavra de Deus, nós podemos ter exatamente um direcionamento correto e um discernimento de entender e de saber se estamos ou não seguindo de fato a Jesus, ou se estamos seguindo as nossas próprias vontades, ou se estamos achando que nós estamos no controle da situação, como muita gente faz quando você vai pregar o Evangelho. O que eu já ouvi de pessoas dizerem assim: ah, pastor, quando eu estou com uma vida assim um pouco errada, fazendo umas coisas que não... mas eu vou me consertar, depois eu vou para a igreja. Essa fala é péssima, porque essa é uma realidade que a pessoa está se achando no controle da situação, e ela não está no controle. As pessoas nunca estão no controle de nada, elas estão escravizadas ou pelos seus pecados e mortas por ele, ou alcançados pela graça, salvos por Jesus, seremos servos de Cristo. Só existem essas duas possibilidades. Não existe uma neutralidade, não existe essa coisa de autossuficiência, de alguém dizer assim: não, eu não sou crente, mas também, quando eu quiser ser, eu vou ser. Quando eu decidir que eu quero ser, eu vou ser. Não. Quando Deus derramar a sua graça sobre a sua vida, você vai ser. Você vai ser agraciado e você vai se derramar na presença de Deus. Você vai entender que o Evangelho é o poder de Deus mesmo na sua vida, e vai lhe controlar, e vai lhe direcionar, e é isso que vai fazer você se comprometer com a causa de Cristo, com a obra. É você ter nascido de novo. E quem é que faz você e eu nascer de novo? Foi Cristo, foi Deus pelo seu Espírito Santo. Então é sempre Ele, do início ao fim, é Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, que está trabalhando, assim como trabalhou na vida de Pedro, e de todos os apóstolos, e de todos os crentes, de todas as épocas. Tem sido assim, e vai continuar assim. Então, essa coisa de o ser humano achar que tem o controle, que vai resolver, eu estou analisando aqui, quando eu resolver ser crente, eu vou ser crente, na hora que eu quiser. Balela. Ninguém é crente na hora que quer. A pessoa é crente na hora que Deus quer. É Deus quem age, faz a obra. É Deus quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Perceberam isso aqui na história de Pedro, na negação de Pedro? Ele negou Jesus, porque Jesus já avisou a ele que ele ia negá-lo mesmo. Mas precisou ele negar de fato, naquela situação, e depois ele perceber que ele não é autossuficiente. Ele chorou amargamente. Mas o Senhor trabalhou na vida dele, o Senhor o restaurou, e o Senhor deixou ele ser e continuar sendo um servo dele. E Pedro foi um grande servo do Senhor. Então, meus irmãos, essa é a realidade que cabe a nós refletir nesta manhã em nossas vidas, não é? Que o Senhor nos dê sempre da sua graça, que Ele nos conduza sempre, e que nós jamais nos achemos autossuficientes, mas sempre dependentes do Senhor para exercício da sua obra, e assim certamente o glorificaremos e renderemos graças, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ó Deus, obrigado, Pai, por esta mensagem na manhã de hoje, que o Senhor venha agir nos corações dos irmãos, aplicando, ó Deus, em cada um deles estas verdades, e que nós estejamos sempre aquedados diante do Senhor, humildes, ó Deus, reconhecendo que só o Senhor é Deus, foi o Senhor que nos fez, somos do seu povo, rebanho do seu pastoreio, e aqui estamos nos seus atos com ações de graças, a ponto de servir ao Senhor, e que assim prossigamos, ó Deus, no nosso viver a cada dia. É o que pedimos assim, ó Deus, no nome santo de Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém.